O deus Poseidon. Foi num lugar à beira-mar que encontrei minha amiga Nina, uma mulher já não muito jovem e com um filho adolescente. Nina me levou até sua casa e vi algo em comum. A portaria, por exemplo, era retumbante, alta, com escadaria de mármore, e depois vinha o próprio apartamento, atapetado com pelo de castor cinza, com predominância de madeira escura e feltro escarlate. Tudo isso tinha uma aparência magnífica, como uma imagem na revista de moda L'Art de la Décoration, a arte da decoração. E exatamente igual era o banheiro, novamente o chão atapetado em cor cinza, com um lavabo de porcelana azul e espelhos. Era simplesmente um sonho. Eu não acreditava nos meus próprios olhos, mas Nina tinha a mesma eterna aparência reticente e cansada. E me levou para o seu quarto, com 3 portas escancaradas, meio escuro, mas também elegante, com uma quantidade inesperada de camas desfeitas. "Como é? Você se casou?" perguntei para Nina. E ela, com cara de dona de casa, que arruma tudo preocupada, mas sem tocar em nada, foi para uma das portas. Lembro do quarto luxuoso, como um hotel, com closets, uns 4 metros de cada lado, e vestidos pendurados nos cabides. Como essa riqueza e abundância foram concedidas à pobre Nina, que nunca havia tido uma roupa íntima razoável e usava eternamente o mesmo sobretudo no inverno e 3 vestidos, um mais velho que o outro. Havia se casado? Mas aqui? Foi para aquele lugar selvagem, aquele vazio à beira-mar, onde as pessoas não moram e sim esperam o verão, quando será possível alugar quartos para estranhos? Mas aquelas escadas, os corredores, as passagens, e além disso não saí do apartamento pela mesma porta, dei por mim na portaria vizinha de mármore branco, onde já entravam alunos de escola com professores numa excursão. Bem, ela se casou, no fim das contas era isso. Nina havia tocado seu apartamento de um quarto em Moscou, onde vegetava com o filho, com aqueles aposentos e ainda por cima com toda a mobília, até lençóis e roupas. Quer dizer, os donos da casa não haviam tocado em nada. Eles apenas se retiraram e por isso Nina tinha um ar preocupado, porque havia 2 camas a mais no quarto. Eram camas da dona da casa e do filho, um jovem pescador calado com bochechas gorduchas. A dona de casa, pelo visto, cuidava dos seus afazeres como antes, pelo visto cuidava da casa, e nos sentamos à mesa sob sua supervisão. Ela se comportava tal qual uma sogra boa e tranquila, e como se Nina fosse sua nora querida, em nome da qual a sogra se desdobrava e se atarefava pela casa. Mas, na verdade, mantendo todas as posições de mãe da família e principal pessoa da casa, sem permitir que a nora fizesse nada. Acontece que a dona da casa havia feito uma troca com Nina. Nina largara seu trabalho no jornal da capital e se preparava para escrever sobre a região, sobre o mar, que ela sempre havia adorado. Ela venerava tudo que vinha do mar. Enquanto isso, ela circulava com o rosto preocupado por sua nova casa, da qual a antiga dona ainda não havia saído. Todas as formalidades foram cumpridas. Nina tinha os papéis, ela morava com o filho na casa, mas a senhoria idosa e o filho dela também estavam morando nessa casa por todo o inverno, e sem falar da mudança dela dali. Nina, que não era uma pessoa prática, era desleixada, habituada a deixar tudo, seguiu seu curso natural e por isso saiu do jornal para viver como autônoma e para supostamente desvendar toda a sua vida. Aceitou tudo o que estava acontecendo. Ela comia, bebia, ia até a praia, sentava lá. O filho dela ia para a escola local, bastante boa, não precisavam de dinheiro. Toda aquela família duplicava, se alimentava com dádivas do mar que o jovem pescador trazia do barco. "Quem é ele?" perguntei. E Nina respondeu, sem hesitar, que ele era um filho do deus do mar, Poseidon. Podia viver e respirar debaixo d'água. De lá trazia tudo. Ia a pé para vários países pelo fundo do mar e trazia não só peixe, mas também conchas e pérolas, assim como tudo para casa e para a família. Com isso, a antiga esposa de Poseidon,
que não se sabe por que aceitara Nina completamente, arrasada sob seus cuidados, se sentava na cadeira principal sob uma janela alta e nos dava de comer. E na minha memória sempre surgia a suíte de luxo digna de um hotel, com lençóis magníficos, como a espuma do mar, e com 4 camas. E imaginava que assim que é preciso ser, deixar tudo seguir seu curso, sem lutar, afrouxar os braços, e então você vai respirar debaixo daquela água, e o deus Poseidon vai te tomar e te instalar em condições nada ruins. Pois ao voltar para casa em Moscou, fiquei sabendo que Nina não havia se mudado para lugar nenhum. Justo no ano anterior havia se afogado com um filho pequeno. Estavam no famoso naufrágio de uma lancha de passeio perto daquela mesma casa, onde eu acabara de passear, sem suspeitar de nada. Boa noite. Champs-Élysées, je descends. J'aime balader sur l'avenue Le Cœur ouverte à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, il suffit, je te dis n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, va au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Я по Парижу прохожу, я всем могу сказать бонжур, не важно, кто передо мной, я с ним дружу. Не важно где, не важно кто, хоть президент, хоть конь в пальто, я всем дорожку укажу на Champs-Élysées. О, Champs-Élysées, Champs-Élysées, здесь хорошо и ясным днем, а если дождь, мы подождем, здесь у меня полно друзей на Champs-Élysées. Ты говоришь, пора идти, тебе звонил один артист, он гитарист, и он поет, и он тебя ждет. И я говорю, я с тобой, и ты берешь меня с собой, и мы танцуем и поем ночь напролет. О, Champs-Élysées, Champs-Élysées, здесь хорошо и ясно днем, а эту ночь мы проведем в подвале у твоих друзей на Champs-Élysées. И утром рано мы идем, мы с тобой всегда вдвоем, нас заглушила тишина, какая весна. Вот эту дуля Конкорда нас с тобой Париж ведет сквозь музыку всех этих мест. Птичий оркестр, о, Champs-Élysées, о, Champs-Élysées, о, soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. A menina nariz. Numa certa cidade vivia uma menina muito bonita chamada Nina.
Ela tinha cabelos dourados e encaracolados, olhos grandes e azuis como o mar, um nariz enorme e maravilhosos dentes brancos. Quando ela sorria, era como se o sol brilhasse. Quando ela chorava, era como se pérolas caíssem. A única coisa que estragava era o nariz grande. Uma vez, Nina juntou todo o dinheiro que tinha e foi até o médico. Ela disse: "Não tenho ninguém nessa cidade. Eu me sustento sozinha. Meu pai e minha mãe moram longe e eu não posso pedir dinheiro. Eles não são ricos. Aqui está todo o meu dinheiro. Faça um nariz pequeno para mim." Quando eu nasci, meus pais cometeram um erro e não convidaram um velho feiticeiro que vivia na floresta para a festa. Quando ele ficou sabendo que não tinha sido chamado, ficou muito ofendido e disse que daria um presente muito importante e valioso. E desde então meu nariz começou a crescer. Meus pais foram perguntar para o feiticeiro e ele disse que se eu tivesse um nariz pequeno e me tornasse uma bela mulher, qualquer cafajeste se apaixonaria por mim. Já desse jeito, só uma pessoa no mundo se apaixonaria por mim. E depois ele disse para os meus pais: "Vejam vocês são pessoas normais, feias, nunca se preocuparam com seus narizes." Meus pais responderam: "Mas nossa filha seria linda, coitada." Mas o mago não fez nada por mim. Agora eu cresci, trabalho como cabeleireira, sou uma boa profissional, tenho fila de espera, mas não sou feliz. O médico disse para ela: "Aqui não posso fazer nada, vá para outra cidade, lá mora um mago que talvez te ajude." A moça foi para outra cidade. Na sua cabine do trem estava um jovem com roupas muito pobres que lia um livro grosso. Ele não prestou a menor atenção em Nina, porém à noite o trem deu um solavanco forte e no sono Nina caiu da cama em cima do beliche. Ela perdeu a consciência e acordou nos braços do jovem. Ele disse a ela: "Que bom que não dormi e consegui pegar a senhorita." "Muito obrigada, moço", disse Nina levantando. "Se quiser, venha ao meu salão, trabalho na praça principal, corte seu cabelo e faço sua barba." "Não, eu mesmo corto meu cabelo de 6 em 6 meses com uma grande tesoura de tosar ovelhas e também aparo a minha barba, obrigado." "Então", disse Nina, "venha só para tomar um chá." "Obrigado, gosto de tomar chá sozinho", respondeu o rapaz e voltou a ler seu livro. "Então venha só por vir", disse Nina. "E só por ir eu não quero", respondeu o jovem, "não tenho tempo." Enquanto isso, o trem já havia chegado a outra cidade e Nina foi visitar o mago. Ele se revelou um belo jovem com barba negra e óculos escuros muito bonitos. Disse que podia ajudar Nina, mas para isso exigia o dedão direito dela. Nina concordou. Tornou-se uma mulher incrivelmente bonita, mas sem um dedo. Quando ela saiu na rua, os passantes começaram a parar, os carros começaram a buzinar e os jovens corriam para acompanhar Nina à estação. No trem, cederam a ela uma cama à parte, abaixo do beliche, trouxeram vários buquês de rosa, limonada e muitas caixas de bombom. Quando ela chegou à sua cidade, a mesma cena se repetiu. Atrás de Nina seguia o carro de um conde que, baixando o vidro, implorou pela janela para que ela se casasse com ele. Mas Nina não entrou no carro dele. Agora ela vagava pela cidade dias inteiros na esperança de encontrar o jovem do trem. Já não podia trabalhar como cabeleireira porque lhe faltava o dedo principal da mão direita, mas ela tinha um pouco de dinheiro, então ficou andando dias e dias pela cidade. E atrás dela seguia o carro do conde. Todo dia convidavam Nina para bailes. Ela foi declarada a mulher mais bonita da cidade, e alguns achavam do mundo, mas ninguém sabia que ela não tinha mais dinheiro e que só comia uma vez por dia, à noite, no baile, café com sorvete. Por fim, ela não aguentou e foi trabalhar como faxineira. Juntou dinheiro e novamente foi ver o mago na outra cidade. Ela disse a ele: "Pegue todo o meu dinheiro, mas me diga onde encontrar o meu amado, o homem do trem." "Certo", disse o mago. "Devolva o meu nariz e pegue o anterior, e aí eu digo." "Não", respondeu Nina. "Peça tudo o que quiser, menos isso." "Certo", disse o mago. "Vou ter que pegar mais um dedo da sua mão direita, dessa vez o indicador." "Está bem", respondeu a moça sem hesitar. "O endereço dele é o seguinte: ele vive na sua cidade, rua Mão Direita, casa 2, no sótão. Vá rápido." Nina foi às pressas para a estação de trem. Chegou à sua cidade e encontrou a casa. Ela entrou no sótão do seu amado e perguntou: "Está me reconhecendo?" "Não", disse ele. "Lembra, você me pegou nos braços quando eu caí da cama lá de cima." "Não, não era você", respondeu o amado. Aquela moça tinha um rosto completamente diferente. Ela era tão engraçada. Nina não sabia mais o que dizer e saiu, mas todo dia ela ia até a rua Mão Direita para olhar o jovem pela janelinha.
Nina agora sempre usava luvas, só as tirava à noite para lavar as escadas. Ela era convidada para bailes, aniversários de festas da cidade como antes. O carro do conde ainda estava atrás dela. 2 vezes por mês, o conde a pedia em casamento. Mas Nina não aceitava e já respondia assim: já não basta você não parecer uma pessoa, agora você está disposto a fazer de tudo por mim. Mas depois vai ser ciumento ou pão duro, vai me negar um pedaço de pão, só faltava. Mas eis que uma noite, depois de limpar a escada, Nina foi olhar a janela do rapaz e viu uma velha de preto mexendo a cortina. Fora de si de tanto medo, Nina correu para o quarto, ainda tocou a campainha do sótão. A própria velha de preto abriu a porta para ela. "O que você quer?" perguntou ela. "O que aconteceu com ele?" perguntou Nina. "Com quem?" "Ora, com um rapaz, não sei o nome dele, ele mora aqui." "E você é o que dele?" perguntou a velha. "Uma vez ele me salvou no trem", respondeu Nina. "Certo, entre, ele está muito doente." Nina entrou no quarto do sótão e viu seu amado, que estava deitado debaixo de um cobertor e respirava com dificuldade. "Quem é você? Eu não te conheço", ele disse. "Você não é quem diz ser." "O que você tem?" perguntou Nina. "Fiquei doente depois do estudo no porão da biblioteca. Pelo visto, aprendi demais, mas não é da sua conta, logo vou morrer." A velha acenou com a cabeça. Nina saiu correndo, subiu no trem da noite e foi encontrar com um mago na outra cidade. "Não posso te ajudar em nada", disse o mago. "Eu lhe peço", Nina começou a chorar. "Salve meu amado, pegue o que quiser, pegue minha mão direita, posso lavar o chão com a esquerda." "Vou pegar o meu nariz de volta", disse o mago. "Pegue e salve meu amado", respondeu Nina. E naquele momento ela voltou a ser como era. Ao sair na rua, não recebeu nenhum olhar encantado, ninguém parou para vê-la, ninguém a seguiu, não lhe deram uma única rosa. No trem, ela não recebeu nenhuma caixa de bombons. Quando ela chegou à sua cidade, viu o carro do conde, mas ele não reparou nela, apesar dela estar vestida como sempre, com um vestido cinza, usando sapatos cinza e um chapéu cinza. Nina correu para a rua na mão direita, subiu voando para o 4º andar e entrou no quarto de seu amado. Ele estava sentado na cama bebendo cerveja. "Ah, é você", exclamou ele. "Que bom te ver de novo. Vinha uma moça aqui e se fazia passar de você, mas ninguém me engana. Nunca vi um rosto mais engraçado do que o seu. Não é tão fácil esquecer você." Nina começou a rir e chorar na hora. E no quarto, o sol pareceu se acender de repente e as pérolas reluziram. "Por que você está chorando?" perguntou o jovem. "Não quer casar comigo?" Nina respondeu. "Eu não sou a mesma de antes." Ela tirou a luva cinza da mão direita. "Isso é uma bobagem", disse o rapaz. "Eu me chamo Anissim, sou médico. Li tudo o que há naquela biblioteca, até o último livrinho, no chão úmido do porão." "Não gostaria de lê-lo de novo", acrescentou Anissim, e estendeu a mão para uma prateleira na qual havia poções, frasquinhos de gotas e garrafas com pílulas. "Aqui está, tome." Nina tomou uma colherzinha do remédio e a mão direita dela ficou como antes. "Eu só estou fazendo voltar ao que era", disse Anissim alto, "nada mais." Nina logo se casou com seu amado Anissim. Ela teve muitos filhos engraçados com ele.
как роза, девушка моя. Ничего не бойся, видишь, это я, друг мой сегодня часовой. Он не заметит нас с тобой, Лили, с тобой, Лили. Нету у солдата, кроме нежных слов, ничего в запасе, лишь одна любовь. Помнишь, как ты была моя, любимая, любимая, моя будут, как и прежде, фонари сиять, в страхе и надежде буду я стоять. Но почему тебя здесь нет? Простой вопрос, простой ответ, простой Лили. Ответ, Лили, ответ. Тот, кто больше любит, тот и станет ждать, как солдат он будет до конца стоять. Пусть не вернешься ты, Марлен, я не пойду этот плен, твой плен, Лили, твой плен, Лили, Марлен. Может быть, на завтра будет дан приказ, ты придешь к казармам и не застанешь нас. Но пусть убьют меня в бою, ты приходи, я здесь стою и жду, Лили. Я жду, Лили, Марлен. A lanterna. Certa vez, numa noite de inverno, uma jovem estava voltando de trem elétrico para casa na aldeia. Não era longe para ir andando, mas a estrada passava por uma pontezinha e seguia para cima pelo campo. E então, subindo a montanha, a menina viu uma luz como se brilhasse uma lanterna na mão de um passante. E ainda por cima, o raio de luz batia bem nos olhos dela. Ela se assustou, já estava tarde e escuro, não havia ninguém ao redor, só aquele raiozinho de luz que se aproximava pela trilha. O que fazer? Dar a volta era perigoso demais, ficaria parecendo uma fuga, iriam persegui-la e matá-la. Ir de encontro à lanterna também dava medo, mas nesse caso era melhor fingir que não estava acontecendo nada. A moça rapidamente passou o seu pouco dinheiro da bolsa para a parte de dentro da roupa e andou rumo à lanterna como se não estivesse acontecendo nada. O coração dela batia de medo, mas ela não diminuiu o passo e não parou, senão demonstraria que estava com medo. Esse raio de lanterna, porém, continuava brilhando e brilhando, mas não se aproximava um passo, e a jovem corria rumo àquela luz como uma mariposa vai para a luzinha de uma lâmpada. Ela já andava assim há bastante tempo e, de repente, notou que estava andando pelo campo. A trilha havia desaparecido, adiante brilhava só o fogo da lanterna. Não era difícil andar pelo campo. A neve havia se depositado, ainda que o campo fosse acidentado. A neve dava mal e mal ao menos um pouco de iluminação, e a jovem começou a escolher um caminho mais plano, apesar de não saber aonde ia chegar andando por ele. Então, algo ao lado se mexeu bruscamente e iluminou todas as redondezas, como um raio, só que com uma maior duração de tempo. A jovem até olhou ao redor para o lado daquela explosão, mas já não se via nada. Estava escuro, a neve brilhava de leve e, ao longe, imóvel, estava de pé uma pessoa indistinguível com sua lanterna.
e a jovem, resignadamente, foi na direção da luz daquela lanterna. Pelo menos podia perguntar o caminho. Mesmo que ela tivesse crescido naquele lugar, poderia acontecer de tudo. Estava claro que ela tinha se perdido. Ela andava e andava. A luz da lanterna a conduzia para algum lugar e ela já não entendia por que estava se deslocando pelo campo nevado, onde estava sua casa e quanto tempo havia se passado. Às vezes ela caía e saltava com horror, lembrando da história da vovó Pólia sobre como as pessoas cansadas que queriam descansar congelavam na neve. A vovó Pólia havia morrido há não muito tempo. Ela criava a neta desde que nascera e o tempo todo conversava com ela, o tempo todo, até quando ela ainda não sabia falar. A moça mal andava porque estava muito cansada. Ela estudava na escola técnica comercial e naquele dia tinha tido aula prática numa loja. Havia passado o dia inteiro de pé. Normalmente ela não voltava tão tarde, tentava passar a noite na casa de uma amiga em Moscou, mas hoje não tinha conseguido, ela estava recebendo vários parentes. A menina pensou que o pai e a mãe talvez tivessem ido encontrá-la e não a encontraram porque ela se desviou do caminho, foi para o campo e se perdeu. E agora os pais haviam voltado para casa e estavam ligando sem parar à amiga dela em Moscou. E como eles receberiam aquela notícia de que a filha havia ido embora de bonde há tanto tempo? A moça chorou um pouco, mas depois andou como se fosse de madeira. Ela entendeu que não tinha salvação, que a luz da lanterna a estava atraindo para algum lugar. O coração dela batia acelerado, a boca estava seca, a garganta ardia. Às vezes ela andava de olhos fechados, às vezes virava para o lado, mas sabia que a luz da lanterna de toda forma brilhava adiante. Por fim, encontrou com algo duro e deu um grito. Era a cerca de um cemitério, uma sebe não muito alta. Diante dela havia uma espécie de pedaço de bosque no campo, árvores velhas que mal dava para enxergar no escuro das cruzes e monumentos atrás da cerca coberta de neve. O raio da lanterna, ou a chama da vela, agora havia se perdido nas árvores densas e brilhava ao longe. A jovem entendeu onde estava e entendeu que a lanterna agora estava brilhando no pequeno túmulo da avó Pólia. E sem consciência, sem pensar em nada, a moça andou até o portão para entrar no cemitério. Porém, horrorizada, escutou atrás de si uma respiração alta e um leve sussurro. Ela não olhou para trás, só apressou o passo e encolheu a cabeça no peito, esperando o golpe. E então, alguém tocou de leve sua luva e depois a pegou e a puxou para o lado. A jovem abriu os olhos e viu um pequeno cachorro peludo que, sorrindo, olhava para ela. Na mesma hora, sentiu a alma mais leve. A moça olhou pela cerca. A luzinha no cemitério havia apagado. O cachorro puxou a jovem para o lado mais uma vez. A jovem estava numa trilha batida, bastante larga, na qual rolavam galhos de abeto, pelo visto do último enterro. E então, ela saiu correndo a toda velocidade por aquela trilha encontrada e o cachorro imediatamente ficou para trás. Pelo visto, era o cachorro que recolhia os restos das missas fúnebres no cemitério e se alimentava deles, esse mendiguinho de cemitério, e ele não se afastava de seu posto para ir a lugar algum. Meia hora depois, a jovem já se aproximava da aldeia. O pai e a mãe, como depois se descobriu, de fato haviam ido ao encontro da filha, mas no meio do caminho viram e escutaram uma explosão adiante. O que havia explodido era o gasoduto que atravessava bem na trilha. A explosão se propagou pelas árvores em volta. Tudo se queimou e com um assobio ardia uma alta tocha. Os pais da jovem correram para o lugar da explosão, percorreram tudo em volta, mas não encontraram nada, nenhum resto mortal. Depois, foram para a estação de trem, ligaram para Moscou e souberam pela amiga da filha que ela havia saído 2 horas antes. Esperaram o último trem, não viram ninguém e então rapidamente voltaram para casa por outra estrada, na última esperança de ter se desencontrado da filha. Ao voltar, eles ligaram para a polícia,
mas disseram a eles que todos estavam no local do acidente e ninguém iria procurá-la naquele momento. A mãe estava rezando de joelhos diante do ícone, o pai deitado no sofá com o rosto virado para a parede, quando a moça entrou em casa. O pai se sentou no sofá e levou a mão ao coração. A mãe se jogou sobre ela, a abraçou e disse: "Onde você estava? Achamos que Deus havia te levado." E então ela começou a chorar. "Que a vovó Pólia tinha te chamado. Sabe, houve uma explosão na sua trilha. Logo depois chegou o seu bonde. Achamos que você havia sido atingida pela explosão. Fomos lá te procurar." "Sim", respondeu a jovem. "Eu vi a explosão, mas já estava longe." Estava perto dela. A vovó Pólia me chamou. Мне так кажется, сама посмотри, кто сидит за тем он столик в черном свитере, да не только на правда гляди. Если это то, что я думаю, моя пара уходить. Нет, я не боюсь, чего-то это взять. Просто типа какая-то грусть. Думала, это случайный секс, но теперь я поняла, этот человек мне дороже всех. Господи, руки трясутся, ложка в чашке сама звенит. Что же нам счет не несут? А с кем он там говорит? С тёлкой какой-то явно все меня больше здесь нет. С кем он разговаривает, а сколько ей лет? 50, ты хорошо посмотрела, но это еще ничего. Слушай, я погорела, а вдруг это мама? Тогда все еще хуже. Получается полный отстой. Ничего себе, мама мужа, а я так выгляжу, нет, надо было все другое. И тот Жанна Поля Готье, мой топ, вообще причесаться. Все, что на мне, все не то. Господи, руки трясутся. Про остальное я молчу. Что же нам счет не несут? Я тут больше сидеть не хочу. Все, несмотря, то догадается, что нам кто-то следит. Где официантка шляется, куда он глядит. Я чувствую на себе его взгляд, тихо правдит. Как у меня коленки дрожат, а он смотрит на дверь. Если сейчас он уйдет, я проиграла в этой игре. Слушай, меня конкретно трясет, даже до чуть-чуть не согрел. А, это ты, приветики, прости, я не видел. Как ты пришел? А я убегаю навстречу. Увидимся, может, еще. Телефон я тебе оставляла. Посмотришь потом на БВ. Ну все. Чао, какао. Пошла, никаких проблем. Парам-парам-пам. Пам-парам-пам-парам-пам-парам. O braço. Na época da guerra, um coronel recebeu uma carta da esposa. Ela dizia que estava com muita saudade e pedia que ele voltasse, porque tinha medo de morrer
sem vê-lo. O coronel logo pediu uma licença. Pouco antes disso, ele havia recebido uma condecoração. Então, o deixaram ir por 3 dias. Foi de avião, mas a esposa morreu 1 hora antes de sua chegada. Ele chorou, enterrou a mulher, e ela estava voltando de trem quando descobriu que havia perdido a carteirinha do partido. Ele revirou todas as coisas, retornou à estação de trem, sempre com muita dificuldade, mas nada encontrou, e por fim voltou para casa. Lá, adormeceu, e à noite a esposa apareceu para ele e disse que a carteirinha do partido estava ao lado dela, no caixão. Do lado esquerdo, havia caído quando o coronel tinha beijado a mulher. Ela também disse ao coronel para ele não levantar o véu do rosto dela. O coronel fez o que a esposa lhe disse. Desenterrou o caixão, abriu, encontrou a carteirinha do partido perto do ombro dela, mas não resistiu e ergueu o véu. A mulher parecia viva. Na bochecha esquerda havia um vermezinho. O coronel tirou o vermezinho com a mão, cobriu o rosto da mulher com o véu e o caixão foi enterrado de novo. O tempo agora era curto. Ele foi direto para a pista de pouso. O avião necessário não apareceu. Mas, de repente, um piloto de macacão chamuscado o chamou de lado e disse que estava indo exatamente para a mesma região que ele precisava ir e que o levaria. O coronel se espantou. Como o piloto sabia para onde ele precisaria ir? Então notou que era o mesmo piloto que o havia levado para sua casa. "O que aconteceu com o senhor?" perguntou o coronel. "Eu me machuquei um pouco", respondeu o piloto. "Justamente na viagem de volta. Mas tudo bem. Vou levar o senhor, sei para onde precisa ir, é o meu caminho." Eles voaram à noite. O coronel se sentou num banco de ferro. Na verdade, ele ficou surpreso de que o avião pudesse voar. Estava muito avariado por dentro. Havia farrapos pendurados por todo o lado. Debaixo dos pés rolava algum tronco chamuscado. Havia um cheiro forte de carne queimada. Chegaram muito rápido. O coronel ainda perguntou de novo se haviam chegado lá mesmo. E o piloto disse que era exatamente ali. "Por que seu avião está nesse estado?" censurou o coronel. E o piloto respondeu que era o navegador que sempre limpava o avião. Mas ele havia queimado fazia pouco tempo. E começou a arrastar para fora do avião o tronco chamuscado com as palavras: "Este é o meu navegador." O avião estava numa clareira, e em volta dele vagavam feridos. Havia mato por todo lado. Uma fogueira queimava ao longe. Entre carros e canhões destruídos tinha gente sentada e deitada. Uns de pé, uns andando no meio dos outros. "Mas que droga!" gritou o coronel. "Para onde você me trouxe, seu miserável? Este é meu campo de pouso, por acaso?" "Agora, esta é a sua unidade", respondeu o piloto. "Trouxe o senhor para o lugar de onde o levei." O coronel entendeu que seu regimento estava sob cerco, totalmente derrotado, todos mortos ou feridos, e amaldiçoou tudo no planeta, inclusive o piloto, que ainda por cima brincava com um tronco que chamava de navegador e pedia que levantasse e andasse. "Ora essa, vamos começar a evacuação", disse o coronel. "Primeiro os papéis do Estado-Maior, a bandeira do regimento e principalmente os feridos em estado grave." "O avião já não voa mais para lugar nenhum", observou o piloto. O coronel sacou a pistola e disse que fuzilaria o piloto ali mesmo pelo não cumprimento de uma ordem. Mas o piloto ficou assobiando e pondo o tronco de pé o tempo todo. Ora de um lado, ora de outro, sobre a terra, dizendo as palavras: "Venha, vamos!" O coronel atirou, mas pelo visto não acertou, porque o piloto continuou a resmungar. Dizeu: "Vamos, vamos!" E enquanto isso, o barulho de carros podia ser ouvido e uma fileira de caminhões alemães com soldados ocupou a clareira. O coronel se escondeu no capim, atrás de uma colina. Os veículos andavam e andavam, mas não houve nenhum tiro, comando ou parada dos motores. 10 minutos depois, os carros passaram. O coronel levantou a cabeça e o piloto brincava com um tronco chamuscado do mesmo jeito. Ao longe, perto da fogueira, as pessoas estavam sentadas, deitadas ou vagando. O coronel se levantou e foi até a fogueira. Ele não reconheceu ninguém em volta. Aquele não era de forma alguma o regimento dele. Ali havia uma infantaria, artilheiros e sabe Deus o que mais.
Todos com uniformes rasgados, com feridas abertas nos braços, nas pernas, na barriga. Só os rostos estavam limpos. As pessoas trocavam palavra em voz baixa. Bem perto da fogueira, de costas para o coronel, havia uma mulher em trajes civis pretos com um lenço na cabeça. Quem tiver patente superior, por favor, me informe a situação, disse o coronel. Ninguém se mexeu, ninguém prestou atenção pelo fato de que o coronel começou a atirar. Mas quando o piloto rolou o tronco, queimado até a fogueira, todos ajudaram a carregar aquele navegador, como o piloto o chamava, para a fogueira, e com ele apagaram as chamas. Ficou totalmente escuro. O coronel tremia inteiro de frio. Começou a praguejar. Agora a gente não ia se aquecer de jeito nenhum. Com aquele tronco, o fogo não ia pegar. Então a mulher, sem se voltar, disse: "Por que você foi olhar para mim? Por que levantou o véu? Agora seu braço vai murchar." Era a voz da esposa. O coronel perdeu a consciência. Quando voltou a si, viu que estava no hospital. Disseram a ele que o haviam encontrado no cemitério, perto do túmulo da esposa, que o braço sobre o qual estava deitado ficara seriamente comprometido. E agora, possivelmente, ficaria murcho. Скоро нам, милый, придется расстаться с тобой. Целуй меня крепче, слов мне не нужно. Все остальное знаю и так дорого. Из окна не уходи, милый, невыносимо мне так, я останусь самому. Целуй меня лучше, к чему все эти слова. Да, я знаю, у нас нет звонят тебе, слушай, это, наверное, она. Я бы ночью звонить не стала, в твоем случае. Как были без звука, пока еще тебе не жена. Моє сердце, куда ему деться, как на душе тяжело. Что же делать нечего, ты мой засекреченный. Тогда я скажу ей алло. Самому зачем ты уходишь, зачем нам прощаться? У меня уже не хватает мужества. Ты вытерпи слезы, Коня, ведь это любовь. Да, самый мучу.
не забудь, и главное брюки одень. Но бессаме меня мучат, а чтобы я тебя не забыла на следующий день. Но бессаме A vingança. Era uma vez uma mulher que odiava a sua vizinha de quarto, uma mãe solteira com uma filha. Por isso, quando a criança cresceu e começou a engatinhar, essa mulher passou a deixar no chão, como se fosse por acaso, às vezes um pote de água fervendo, às vezes uma lata com soda cáustica, ou largava uma caixa com agulhas bem no corredor. A pobre mãe não suspeitava de nada, porque a menina ainda não andava. E a mãe não a deixava engatinhar pelo corredor, porque era inverno. Mas chegaria o momento em que a criança poderia sair do quarto para o corredor. A mãe alertava a vizinha que bem na passagem havia uma lata. Oh, ai, Ética, você deixou cair as agulhas de novo. E a vizinha, então, lamentava sua memória terrível. No passado, elas haviam sido amigas e pudera, duas mulheres solteiras num apartamento de 2 quartos. Elas tinham muito em comum e até convidados em comum. Nos aniversários, elas iam aos respectivos quartos com presentes. Além disso, elas contavam tudo uma para a outra. Mas quando a barriga de Zina começou a crescer, a Raia passou a odiá-la, a ponto de perder a consciência. Ela ficava doente de ódio. Começou a aparecer tarde em casa, não conseguia dormir à noite. O tempo todo aparecia uma voz masculina atrás da parede de Zina, parecia estar ouvindo palavras e batidas, sendo que Zina vivia completamente sozinha. Zina, ao contrário, cada vez se ligava mais à Raia. E até disse para ela uma vez que era uma grande felicidade ter uma colega como aquela. Era como uma irmã mais velha que nunca a abandonaria num momento difícil. Raia, de fato, ajudou Zina a tricotar o enxoval do bebê e a levou para a maternidade quando chegou a hora. Só que não conseguiu ir buscá-la com a recém-nascida. E assim Zina passou um dia a mais na maternidade, sem enxoval, e, por fim, trouxe a criança numa mantinha rasgada da maternidade com a promessa de devolver. Raia alegou estar doente e passou o tempo todo se justificando assim e não foi nenhuma vez ao armazém para a Zina, nem a ajudou a dar banho na criança, só ficou sentada com compressas nos ombros. Ela nem olhava para a criança, ainda que Zina levasse o tempo todo ela nos braços, ora para o banheiro, ora para a cozinha, ora para passear, e a porta do quarto estava sempre aberta. Entre e veja. Antes do nascimento do bebê, Zina havia passado a trabalhar em casa. Aprendeu a usar uma máquina de tricô. Ela não tinha família para ajudá-la. E quanto à sua vizinha, bem lá no fundo, Zina sabia que, na verdade, não podia contar com ninguém. Tinha sido sua ideia ter uma filha, e agora ela mesma precisava carregar o fardo.
Quando a filha era pequena, Zina levava as roupas prontas ao armazém e pegava o pagamento sozinha. Deixava a criança dormindo. Mas quando a menina passou a dormir pouco e cresceu, as preocupações começaram. Zina precisava carregá-la junto. E Raya continuou a se queixar das juntas. Ficou até sem trabalhar por causa delas. Mas Zina não ousaria pedir para ela ficar com a criança. Raya começou a tramar o assassinato da criança. Quando Zina a levava pelos braços, a menina que tropeçava pelo corredor notava no chão da cozinha um copo que parecia ter água. Ouvia sobre o banquinho uma chaleira quente com a alça pendurada. Mas ainda assim, Zina não suspeitava de nada. Continuava a brincar com a filha com a mesma alegria de antes, dizendo a ela: diga mamãe, diga mamãe. Mas ao sair para o armazém ou para entregar seu trabalho, Zina passou a trancar a criança no quarto. E não sem motivo. Raya ficou absolutamente indignada. Um dia Zina parecia ter saído, a menina acordou e, pelo visto, caiu da cama e se arrastou chorando até a porta. Raya sabia que a menina andava pouco. Ela havia caído da caminha e, pelos gritos terríveis que dava, havia se machucado feio e estava deitada bem debaixo da porta. Raya não aguentava mais ouvir aqueles gritos. Vestiu luva de borracha, pegou um pacote de soda cáustica no banheiro, diluiu num balde e começou a lavar o chão do corredor. E ainda jogou por debaixo da porta onde a menina estava. Os gritos se transformaram em berros. Raya secou o chão do corredor, limpou tudo, o balde, a vassoura e as luvas, vestiu-se e foi para o consultório do médico. Depois do médico, ela foi ao cinema, passou por algumas lojas e voltou para casa à noite. O quarto de Zina estava escuro e silencioso. Raya assistiu televisão e foi dormir. Mas não conseguia pegar no sono. Zina não apareceu por lá a noite toda, nem no dia seguinte. Raya pegou um machado, abriu a porta e viu que o quarto estava empoeirado, que no chão, perto da cama, havia uma mancha de sangue coagulado e um rastro largo até a porta. Do derramamento de soda cáustica não havia sobrado nenhum vestígio. Raya limpou o chão com a banheira, arrumou o quarto dela e passou a viver numa espera febril. Zina, afinal, voltou uma semana depois. Disse que havia enterrado a menina, que arrumara trabalho por uns dias e não falou mais nada. Os olhos fundos e a pele flácida e amarelada falavam por si. Raya não consolou Zina e a vida no apartamento a partir dali ficou paralisada. Raya assistia TV sozinha e Zina ou trabalhava por dias ou ficava dormindo. Ela parecia ter enlouquecido. Pendurou fotografias da filha por todo lado. A dor de Raya foi aumentando. Ela não conseguia levantar os braços e andar, nem as injeções nas articulações ajudavam. Os médicos diagnosticaram depósito de sal nas juntas. Raya não tinha mais condições de cozinhar para si, nem sequer de pôr a chaleira no fogo. Quando Zina estava em casa, alimentava Raya, mas Zina vinha cada vez mais raramente para casa, com a justificativa de que era penoso para ela. Raya não conseguia mais dormir por causa da dor nos ombros. Ao saber que a amiga trabalhava como auxiliar de enfermagem em algum lugar que era quase um hospital, Raya pediu que ela arrumasse um analgésico forte do tipo da morfina. Zina falou que não podia, não faço essas coisas. Então preciso tomar mais destes aqui. Conte 30 para mim. Não, não vou fazer isso, disse Zina. Pelas minhas mãos você não vai morrer. Mas minhas mãos não se levantam, retrucou Raya.
Você não vai se safar assim tão barato, disse Zina. Então, a doente, com uma força sobre-humana, levou o vidrinho à boca, tirou a rolha com os dentes e despejou todos os comprimidos na boca. Zina estava sentada na cama. Raya levou muito tempo para morrer. Quando amanheceu, Zina disse: agora escute, eu te enganei. Minha Lenotka está viva, passa bem. Ela mora na casa da criança. Sou auxiliar de enfermagem lá. Você não jogou soda cáustica por debaixo da porta, mas sim bicarbonato de sódio comum. Eu troquei as latas. E o sangue no chão foi Helena que se machucou o nariz quando caiu da cama. Então você não tem culpa, não tem culpa de nada. Ninguém pode provar isso. Mas eu também não tenho culpa. Estamos quites. E então ela viu que no rosto morto transpareceu lentamente um sorriso de felicidade. Ничего. Да, я остыла давно, равнодушно смотрю. Все прошло, я его не люблю. Но вообще почему? Я звонила ему. Вот вопрос, почему? Ты сама не пойму. Ничего, все путем. Я забыла о нем. Наступила пора. Я свободна, ура! Как могла я все это терпеть, мама. Все равно, да, я остыла давно. Этой ночью я сплю, я одна, я его не люблю. Я ждала и ждала, а теперь я смеюсь, ничего не боюсь. И вообще почему? Я звонила ему вот сегодня раз 6. Просто полная жесть. Je ne regrette rien, ni le mal, ni le bien, ni le sang.
ni le chien. Oh, rien de rien. Oh, je ne regrette rien. Ni le mal, ni le bien, car je t'aime. Parce que moi je t'aime. Um caso em Sokolnik. No começo da guerra, havia uma mulher chamada Lida, que morava em Moscou. O marido dela era piloto. Ela não gostava muito dele, mas eles viviam muito bem. Quando a guerra começou, deixaram o marido servindo perto de Moscou, e Lida ia encontrá-lo no campo de pouso. Uma vez, ela chegou lá e lhe disseram que no dia anterior o avião do marido havia sido derrubado perto do campo de pouso e que o enterro seria no dia seguinte. Lida foi ao enterro, viu 3 caixões fechados e depois voltou para o seu quarto em Moscou. E ali esperava por ela uma convocação para cavar valas anti-tanque. Ela só voltou para casa no começo do outono e passou a notar que estava sendo perseguida por um jovem de aparência muito estranha, magro, pálido, macilento. Ela o encontrava na rua, na loja, onde comprava batatas, no caminho para o trabalho. Uma noite, a campainha do apartamento tocou e Lida abriu. À porta estava aquele homem e ele disse: "Lida, você não está me reconhecendo? Sou eu, seu marido." Descobriu-se que ele não tinha sido enterrado, de jeito nenhum. Tinham enterrado terra. A onda de ar o havia jogado nas árvores, e ele resolveu não voltar mais para o fronte. Lida não perguntou como ele tinha vivido aqueles 2 meses e meio entre as árvores. Ele disse a ela que havia deixado tudo o que tinha na floresta e conseguido uma roupa de civil numa casa abandonada. E assim eles continuaram a viver. Lida tinha muito medo de que os vizinhos o reconhecessem, mas tudo correu sem sobressaltos. Naqueles meses, quase todos haviam deixado Moscou. Então, um dia o marido de Lida disse que o inverno estava chegando. Era preciso enterrar o uniforme que ele havia deixado nos arbustos, senão alguém poderia encontrar. Lida pegou emprestado uma pequena pá com a zeladora e eles partiram. Era preciso ir de trem para a região de Sokolnik. Depois andar por muito tempo na floresta, seguindo um certo riozinho. Ninguém os deteve. E finalmente, ao anoitecer, eles chegaram a uma ampla clareira, em cuja ponta havia uma grande vala. Já estava escurecendo. O marido disse a Lida que estava fraco, mas era preciso encher de terra aquela vala, porque ele lembrou que tinha jogado o uniforme ali. Lida olhou para o fundo e de fato viu lá embaixo algo como um macacão de piloto. Ela começou a jogar terra em cima, e o marido a apressava muito porque já estava escurecendo. Ela passou 3 horas enchendo a vala aos pouquinhos. Depois viu que o marido não estava mais ali. Lida se assustou. Começou a procurar, a correr, por pouco não caiu na vala. E então viu que lá no fundo o macacão estava se mexendo. Lida saiu correndo. A floresta estava completamente escura. Mas, mesmo assim, ela chegou à estação de trem ao amanhecer. Foi para casa e dormiu. E no sonho, o marido apareceu para ela e disse: "Obrigado por me enterrar." Última música.
indiganes sans répit grattent leur guitare, ranimant des enfants de nuit trouve ma mémoire sans savoir que roulant en fleurs de détresse font remettre sous le bras ma folle jeunesse. Раз, а еще раз, еще много раз, раз, а еще раз, еще много раз. Два не цыгана, две гитары той заиграли, зазвенели, а ты моя грусть молчит за прошедшую нашу молодость. Поднимаем рюмочки за Россию, за Москву, за улицу Тверскую. Я сижу на Шанс-Элизе, я сижу с тоскою. Эх, раз, а еще раз, еще много раз, а еще раз, ой, еще много раз. Ой, да ты гори, она гори огнем, да ты моя дорога. Придет время, отдохнем, теперь уже недолго. Я сейчас совсем один я в мире целом. Я таксист ночной, а был я дворянин, был я русским офицером. Раз, еще раз, еще много раз. Эх, раз, еще раз, ох, еще много раз. Я хочу гулять, я желаю пить, цыгане, отпевайте, а за квартиру заплатить моей хозяйке. У меня в России дочь, сегодня ей 17. Эта ночь, она моя ночь, а за доченькой мне не винаться. Еще много раз, а вся душа полна тобой, а ночь такая лунная. Раз, еще много раз. Раз, еще раз. Еще много раз.